Que bom que você veio estar comigo neste novo trimestre do ano de 2026, segundo trimestre, quando nós vamos estudar a vida destes três homens, Abraão, Isaque e Jacó, estes pais da fé, e nós vamos estudar através das suas vidas, aprendendo coisas práticas para a nossa vida. Então, essa série de lições não é uma série teológica por natureza, ainda que sempre que nós aprendemos sobre Deus, nós, em verdade, estamos estudando a teologia. Desta feita, a lição é focada nas aplicações da relação de Deus com essas pessoas aplicadas para a nossa vida. E por causa disso, as lições se tornam um pouco mais simples, mas um pouco mais aplicáveis para nós. Então, é o tipo de trimestre que nós teremos mais oportunidade para a participação dos nossos alunos, para nós trazermos na prática os temas, os princípios bíblicos na nossa vida. Então, vamos ao estudo desta lição. Este é o vídeo da lição comentada, que vamos ler a nossa revista juntos aqui, fazer algum comentário, dar alguma ideia para você de conversas que possa ter na sala de aula, e para isso eu preparei este roteiro que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Você abre aquele maisinho, então a descrição sai, roteiro, e aí aquele link abre este roteiro aqui para você. Nós também neste canal disponibilizamos a aula tradicional do canal, que é um roteiro diferenciado, a didática é diferente, e uma das coisas que eu mais aprecio, principalmente para uma aula como essa, é que em cada um dos exemplos, cada um dos tópicos, eu não só dou o exemplo de Abraão, mas eu dou um segundo exemplo, seja de personagens do Novo Testamento, que torna-se mais fácil para aplicar para nós, ou alguns até do Antigo Testamento, que nós entendemos ser um exemplo adicional daquilo que nós estamos explicando para as nossas vidas. Então, esta lição tem este foco aqui, e você fica à vontade de assistir o vídeo, já está disponibilizado para você também aqui no nosso canal. Voltando à nossa revista, portanto, a lição primeira, Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Vamos começar na página 5, onde diz Deus chama Abraão. Claro, o texto, eu tenho certeza que você, como eu, já lemos a leitura bíblica em classe, o textuário e tudo isso, e o nosso comentarista também vai continuar, não é, nos ensinando a partir deste texto aí, então nós vamos estar bem atentos a ele. Tópico primeiro, Deus chama Abraão. Primeiro subtópico, a fé de Abraão diante do chamado. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Então veja aí que a primeira frase do nosso comentarista é uma tentativa de explicar com termos nossos, ou seja, com o nosso vocabulário, o nosso entendimento, o versículo que fala de maneira sucinta, de maneira direta. Portanto, é explicar com nossas palavras o texto. Isso é um bom trabalho que nós devemos sempre procurar fazer, e o comentarista faz aqui para nós, né? Então veja que o texto mesmo, versículo 1 lá da leitura bíblica, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então nem disse dos amigos, foi um adicional, mas que é boa, escute essa palavra, professor, para nós aprendermos isso, inferência bíblica. O que é uma inferência? É aprender alguma coisa do texto que não está diretamente no texto. Então, a parentela está no texto, a terra está no texto, a casa do pai, ou seja, a família direta está no texto, mas os amigos não estão. Mas, por acaso, os amigos não estão na terra onde ele mora? Se ele vai para uma terra distante, os amigos vão ficar nessa terra. Então, este tipo de colocação chama-se uma inferência. Ou seja, você vai aprender algo do texto que não está no texto, mas que é óbvio, é lógico. Você pode certamente inferir ou retirar do entendimento do texto. Então tá aí uma dica para nós, professores. E ele fala de um lugar desconhecido. A linguagem da Bíblia é uma terra que eu te mostrarei. Ambas as coisas significam uma mesma coisa. Então, está aí. Seu chamado, voltando aqui, exigia fé e obediência irrestrita. E eu gostei da palavra irrestrita porque ela é uma palavra que nós vamos aprender no contexto da vida de Abraão. Por causa daquilo que ele viveu, nós vamos descobrir que essa é uma realidade. Então, o chamado é de fé porque é para um lugar que ele nem foi dito aonde ir. Então, é um Deus que ele não conhecia antes, nunca tinha ouvido a voz deste Deus antes. E claro que os outros deuses não são deuses verdadeiros. Então, tudo para Abraão neste contexto aqui é novo. Então, foi necessário ele crer
e obedecer para poder usufruir daquilo que este Deus falou com eles, no nosso Deus, com certeza, as bênçãos que estão adiante. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. A minha colocação aí foi um bom exemplo, mas na verdade, mesmo hoje que nós temos mapas, temos GPS e outras coisas, Deus não necessariamente nos dá a direção precisa ou final da nossa carreira terrena. A exemplo, por exemplo, de Daniel Berg-Gunavingre, numa revelação de Deus, eles viram o Pará e foram à biblioteca para descobrir onde ficava isso, e, portanto, nos mapas ali descobriram o Pará no Brasil. Mas a carreira deles não terminou ali, sendo que um deles tornou-se um missionário que caminhou mais além do que a cidade de Belém do Pará, onde foi este seu primeiro lugar de estabelecimento ali no Brasil, mas este evangelismo para o Brasil se entrou mais não só dentro daquele estado, passando a barreira do estado e chegando junto com outras ajudas, com certeza, a alcançar outros tantos estados do nosso país. Com isso, nós queremos dizer que até hoje, com todos os aparatos da tecnologia, Deus fala o que quer e, portanto, ele diz aqui o pastor no final, né? Ele não revela o trajeto completo. Geralmente é assim. Deus dá uma luz na missão completa, no alcance de onde vai chegar, e ele dá também o próximo passo. Cabe a nós crermos na missão, no projeto de Deus e darmos o primeiro passo em obediência. A semelhança de Abraão é assim que funciona até hoje, porque Deus não muda. Claro que determinadas diferenças Deus pode fazer como ele quiser. É o que o pastor diz, é o que a Bíblia nos ensina, né? Deus pode agir diferente de um para o outro, mas de maneira geral, ele escreveu e ele faz-se conhecido porque ele quer que nós conheçamos quem ele é, e esta é a maneira de atuação do nosso Deus. Então, pelos exemplos na palavra de Deus, nós aprendemos como Deus age. E Deus não está aqui para brincar conosco, pelo contrário, ele nos ama, ele nos respeita, nós somos criatura e agora filhos de Deus, aleluia. Então ele quer que nós aprendamos, nos acerquemos dele. Deus sempre quis e quer um relacionamento conosco, então ele não vai ficar brincando conosco, não, pelo contrário. Ele vai nos ensinando como um pai amoroso a nós conhecermos a sua voz, reconhecermos a maneira do seu agir. De pai para pai humano, cada um tem o seu próprio jeito. Às vezes eu posso não entender a maneira do seu pai falar, mas você que conviveu com ele desde a sua infância, você sabe que aquele jeitinho, aquela carinha, o que significa, mesmo sem palavras. Do mesmo jeito nós todos, crentes, somos filhos de um Pai Celestial que, através desta palavra, nos faz entender como ele age. Terminando o tópico, o lugar onde habitava Abrão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar determinado por ele. A partir deste subtópico, o chamado de Abrão, eu fiz algumas perguntas aqui para nós perguntarmos aos nossos alunos. Talvez seria bom nós começarmos respondendo por nós mesmos. Se você não gostar da ideia que eu propor aqui para você responder, então não passe para os seus alunos, porque, enfim, não vai ser boa a utilidade. Mas se você gostar, entender, dizer, olha, não, realmente é um bom pensamento que a irmã fez comigo, você responde aqui comigo, então essa é uma boa ideia que você vai passar para os seus alunos. Então, acerca do chamado, que é o primeiro subtópico, eu coloquei aqui, de onde Deus te mandou sair? Será que Deus mandou-nos a cada um de nós sair de algum lugar? Aqueles que saíram do mundo têm já um ponto de partida aí. Se você recebeu o evangelho, creu em Jesus, já como adolescente ou adulto, ou até de maior idade, mais avançada, você foi chamado para sair do mundo. No entanto, pessoas como eu, que foi criada na igreja, eu tenho o meu próprio testemunho com Deus, de onde eu fui chamada. No caso, eu, especificadamente, saí do meu país, inclusive, semelhante a Abraão. Mas outras pessoas, em outros tempos, Deus chamou também para deixar determinadas amizades, sair de determinado grupo, eu já tive dentro deste contexto que eu vivo aqui, momentos que Deus me mandou sair de um determinado trabalho. E foi muito duro quando isso aconteceu, porque eu dependia daquilo ali. Foi muito difícil
aceitar e obedecer, mas eu fiz e vi a bênção de Deus depois a partir dessa obediência. E essa é uma pergunta, não é? Se você tiver algum exemplo para dar, assim como eu tive meu pessoal, você pode dar como exemplo para os seus alunos, para que eles entendam, né? E aí perguntar, mesmo que neste momento sem uma resposta, sem ele dizer, eu saí disso. Mas pense aí, vamos meditar um pouco na verdade dessa palavra prática para nós. De onde Deus nos mandou sair? Aí a segunda pergunta está junto com ela, você creu? Como eu disse, quando Deus me mandou sair de um trabalho ou de um círculo de amizade, eu criei, eu entendi que era a voz de Deus. Tanto que me arrepiei, tanto que tive medo, tanto que não gostei da ideia de Deus. Aleluia. Nestas vezes, eu fiquei realmente constrangida. Mas aí vem a seguinte pergunta, você obedeceu totalmente ou parcialmente? Essa é uma pergunta chave, a gente vai ver um pouquinho mais aí para frente, que Abraão obedeceu quase que totalmente. Mas no caso desta lição aqui, nós damos o exemplo de Saul, num certo mandamento que Deus deu a ele por boca de Samuel, e ele não obedeceu totalmente. E ele não obedeceu nem quase totalmente, ele obedeceu só parcialmente. E aí, vamos perguntar para a nossa vida. Quando Deus te desafiou para sair do que quer que seja, ou não é, que nós estamos dando os exemplos aqui na nossa vida, e você creu, você entendeu que era Deus, e você creu, a pergunta próxima é essa, você saiu? Você saiu totalmente, você foi obediente, como disse o pastor aqui, a palavra irrestrita, sem restrições, ou você saiu parcialmente, ou seja, você colocou algumas restrições para o chamado de Deus? E a terceira e última pergunta é, você permaneceu neste caminho ou voltou em parte? Alguns de nós têm essa experiência. Nós saímos totalmente, mas de repente não nos sentimos seguros e, infelizmente, nós demos para trás. E é uma coisa, por isso que eu digo que essa primeira conversa não é para ninguém responder, não é publicamente, mas para nós pensarmos a nossa história e vamos ver o que vamos aprender da história de Abraão e como Deus vê tudo isso. Segundo subtópico, a promessa para Abraão, página 6. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiriam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Então, o foco deste subtópico é o tempo de Deus. Então, no meu roteiro aqui, eu coloquei Deus não revela tudo, ele tem um tempo para tudo. Então, não forcemos saber mais. Esta é a minha conclusão pessoal e eu quero levar você ao texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é o seguinte, Deus revela, como eu disse, em palavras simples, mas em maneira generalizada, os detalhes são individuais, mas de maneira geral, Deus nos dá aos chamados uma luz aonde nós queremos, devemos, somos chamados por Deus para estar. E ele nos dá o próximo passo. O próximo passo para Abraão era sair daquela terra. Ele não deu para onde ir especificadamente, não mostrou o caminho, não disse quais seriam as intempéries, nem os problemas. Então, a palavra bíblica para nós aqui é: Deus tem um tempo para revelar e para que nós vivamos todo este processo entre a chamada e o cumprimento desta missão, o fim da nossa carreira. Então, Deus, nós entendemos claramente que ele nunca mostra tudo de uma vez. Ele tem um tempo para revelar para nós todas as coisas e algumas são surpresas de Deus. E, portanto, quando nós lemos este texto, nós devemos guardar o nosso coração desta maneira. Qual é? Entendendo que Deus sabe a hora certa de falar e o porquê ele não deve falar agora. Então, nós não devemos forçar a barra. Irmã, é proibido então perguntar a Deus? Não, eu sou a primeira na fila. Quando Deus às vezes traz determinados desafios à minha vida, eu pergunto: Senhor, como Maria falou, como será isso? Né? Como será isso? E às vezes Deus permite eu entender alguma coisa e às vezes não. E quando eu não entendo, a minha resposta humana, essa Manuela aqui, eu digo: olha, Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou vendo, mas se o Senhor está mandando, eu sei que tu cuidarás. Então, eu digo como Pedro: sob a tua palavra eu vou lançar a rede, eu vou obedecer. Então, veja que nós estamos juntando
partes das Escrituras, o relacionamento de Deus com pessoas, eu acabei de dar 2, 3 exemplos aqui, para descobrir que a nossa realidade é isso mesmo, é assim mesmo que Deus trabalha. Então, o que significa este versículo 3 aqui? Na prática, é não ficar indo atrás de profecia. É não ficar indo atrás de, ai meu Deus, se Deus falou, então agora mostra-me, Senhor, o detalhe. Vou abrir a Bíblia aqui, para ver se o Senhor fala comigo. Não força a barra. A palavra de Deus nos ensina, não force a barra. Ele usa outras palavras aqui, mas é isso que significa. Amém. Vamos perguntar, se Deus quiser responder, Ele vai te responder. Mas cada um receba, aí ele diz uma palavra-chave para nós que é aprendizado. Qual é? Conforme a medida da sua fé. Então, Deus sabe que o lugar que você está na fé agora, pronto para receber, é o que Ele te deu. Amém? Então nós temos que ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, Tu me revelaste até agora, dá-me maturidade espiritual, Senhor, me ajuda a caminhar este passo, a passar nesta prova, a caminhar com excelência na Tua presença, e aí você vai ver este Pai Celestial te dando o próximo desafio, te dando a próxima revelação no tempo dele, sem eu e você precisarmos estar forçando a barra em nada, porque isso seria contrário, como nós vemos, ao que a Bíblia nos ensina. Terceiro subtópico, as bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis 12, 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Vale a pena você voltar lá e ler este texto. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente, está no 2. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que, talvez, ele nunca imaginou. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam, nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Então, o foco para mim de ensino deste subtópico está nestas palavras finais. Na primeira palavra, que é a palavra bênção, e nas palavras finais, que é a palavra permanência fiel. Quando nós juntamos estes dois tópicos aí, nós caímos num estudo que nós tivemos há um pouco de tempo atrás sobre as promessas de Deus. Nós aprendemos sobre promessas condicionais e incondicionais. Pronto. A de Abraão, como a maioria das promessas de Deus, não todas, mas a maioria, são promessas condicionais. Ou seja, a bênção é parte da promessa e é parte que nós queremos. Mas a condição está em obediência e em permanência neste caminho de obediência. Então, permanecer fiel até o fim é o caminho, é a maneira de receber a bênção. Então, estas duas coisas estão condicionadas aí. Então, eu coloquei para você aí no subtópico 3. Bênção era condicional para quem permanece fiel. Vamos ao segundo tópico? Sim. A obediência de Abraão a Deus. Página 7 agora diz, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu e partiu. As duas palavras-chave aí que eu sublinhei. Para o lugar determinado pelo Senhor. Então, no primeiro subtópico aqui, atendendo ao chamado, eu coloquei para nós o nosso roteiro. Deus ordena. E a primeira pergunta, quando Deus manda, é esta. Você creu? Junto com o crer tem o entender. Porque Deus, quando Ele fala até nós entendermos. Depois que nós entendermos, a tendência de Deus é não repetir. Há alguns casos que Ele repete, Ele tem o propósito, porque no caso de Abraão, por exemplo, eu vejo na história dele em algumas coisas que talvez façam ele, ou pelo tempo, por circunstâncias, questionarem, Deus, pela sua graça e o seu amor, repete a promessa, ou de alguma maneira intervém para refazer, para trazer de novo esta palavra para a sua vida. No entanto, de maneira geral, quando nós entendemos, é suficiente para nós demonstrarmos se nós cremos ou se nós não cremos. E a segunda pergunta que vem aí é: você partiu?
No caso de Abraão, era partir de uma terra, e para mim e para você, e para ele também, indiretamente, obedeceu. Então, Deus mandou. A pergunta é, você entendeu e creu? Você obedeceu? Então, a obediência de Abraão está, em primeiro lugar, em atender ao chamado de Deus. Segundo subtópico, um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás. Não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Então veja aí que Ló estaria como parte da parentela que Abraão deveria ter deixado para trás. Ok? Então este foi um descuido. Aos nossos olhos, como eu imagino que foi aos olhos de Abraão, pequeno. No entanto, Deus pede de nós obediência completa. Deus é sim um Deus de detalhes. Nós somos aqueles que dizemos, não, isso é pequeno, isso é um detalhe. Para Deus, todo detalhe é importante. E quando eu falo isso, eu sempre me lembro da leitura tediosa. Eu sou sincera. Nós fizemos a leitura bíblica em um ano aqui, temos a continuidade dela, há uma playlist aqui no nosso canal, mas fizemos os textos, tantos capítulos que falam sobre os detalhes do tabernáculo. É tedioso. E você pode se perguntar por que Deus fala as medidas, o material, tantos detalhes e às vezes repete a informação. Se para nada mais eu quero aprender isso. Deus se importa com os detalhes. Agora, eu quero lembrar você e nós juntos vamos perceber que nós humanos, mesmo crentes, queremos sempre dizer não, julgar. Isso não é tão importante. Isso é um detalhe. Isso é pequeno para Deus, ele não se importa. Mas quando nós olhamos para a palavra que revela quem é o nosso Deus, nós aprendemos que Deus sim se importa com os detalhes. Tempos depois, voltando aqui à leitura, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Assim, Abraão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Então, é uma conclusão que o pastor traz, baseada na história e talvez até alguma experiência de vida que nós tenhamos. O segundo subtópico aqui, que foi o descuido de Ló, a minha pergunta para a turma seria, qual foi o teu descuido? Será que você tem algo na tua história que no processo de obediência, como nós fizemos no começo da pergunta, você atendeu totalmente ou parcialmente? E se foi parcialmente, esse foi o teu descuido. E se não foi no começo, foi depois que você voltou para trás ou errou no caminho, qual foi o teu descuido no processo do trabalhar de Deus com a sua vida? Se hoje a sua vida não está no lugar onde você entende no seu coração que é o lugar que Deus gostaria de você estar, espiritualmente ou em relação à igreja, ao reino de Deus, ao trabalho, à obra de Deus, onde foi o seu descuido? Uma boa pergunta para nós pensarmos aí. Volto a dizer, este tipo de pergunta é para uma meditação muito rápida, cada um no seu coração. Há uma oportunidade de trazer algum exemplo, se você assim o sentir de fazer. No entanto, é para passar por cima, não é para a resposta dos irmãos. Terceiro subtópico, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Eu vi Gênesis 11:31, eu lembrei que nós lemos isso aqui neste outro roteiro. Então, se você quiser mais detalhes sobre o estudo com os versículos, que é a maneira que eu geralmente ensino na sala de aula, eu leio pedaços da lição como uma introdução à lição, mas eu ensino a lição baseada num recurso como este aqui, e lá é muito mais baseado o estudo nos textos bíblicos do que em palavras como nós estamos aqui. No entanto, com certeza, fique à vontade de ver como seja melhor para você. Certamente, Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. O que é que o pastor está querendo nos dizer com isso? Para ele, a visão e o entendimento do pastor é que a parada em Harã serviu para preparar, para forjar o caráter de Abrão. Esta palavra aqui é talvez uma inferência. Talvez seja
algo que faça sentido para o nosso comentarista. Para mim, faz sentido. Não vou dizer que tenho em mãos as provas bíblicas para isso, até porque quando ele sai de Ur dos Caldeus, e o texto que nos prova, que nos ensina bem este caminhar, nem está lá em Gênesis, está em Atos dos Apóstolos, se você quiser anotar aí, se você não for assistir a outra aula, é Atos, capítulo 7, versículo 2 a 4, que você entende exatamente onde Deus chamou a Abrão, Ur dos Caldeus, e que ele depois foi a Harã, e depois veio para Canaã. Mas você vai perceber que em Harã, ou na saída de Ur para Harã, pelo texto de Gênesis, ele traz consigo também o seu pai. E o seu pai também é parte da sua parentela. Inclusive, Deus diz claramente, da casa de teu pai. Sai da casa de teu pai. Mas justo o pai veio liderando a caravana de Ur dos Caldeus para Harã. Então, seja para preparação, como foi a conclusão do nosso comentarista, seja um processo qualquer que Deus tenha, de igual maneira, para mim, eu não tiraria esse entendimento de um processo de Deus. Um processo de Deus. Porque não só eu vejo na vida de Abraão, mas eu vejo e vi na minha vida. Antes de nós chegarmos ao lugar da missão, antes de nós sermos usados por Deus em determinado lugar, aonde de longe Deus nos deu esta visão espiritual, há um processo muito grande, um processo de preparação de Deus para nós, e que a maioria das vezes a gente até se pergunta como pode ser que tome tanto tempo, porque ao sentirmos o fogo da chamada, ao termos a visão espiritual de onde vamos chegar, nós queremos que Deus faça um milagre e de um dia para o outro tudo aconteça. E a verdade é que Deus não faz assim. Deus nos prepara. Então essa palavra pastoral aqui faz muito sentido nas nossas vidas, porque é como nós entendemos Deus trabalhando conosco. O terceiro subtópico, então, eu coloquei aí Harã, o tempo de preparo. Sempre longo para nós, sempre perfeito para Deus. Aí a minha pergunta para a turma seria: há quanto tempo você está no treinamento? Talvez dentro da sua turma de escola dominical, alguém possa dizer: olha, eu já sou um obreiro, eu já sou um missionário, eu já estou no lugar onde Deus me deu esta visão, este entendimento para estar. Mas eu olho para trás e entendo quantos anos Deus tomou para burilar o meu caráter, para me ensinar, para me ajudar a ser humilde, por exemplo, a depender dele, tantas outras características que são próprias de um servo de Deus, de alguém que deve ser usado por Deus. Se este ou esta chegou aqui, tenha toda a segurança que ele passou por um processo de aperfeiçoamento, de ensino na prática com Deus. E talvez a maioria de nós e dos nossos alunos ainda possa estar até dentro deste treinamento. Essa pergunta é muito própria. Será que você se considera estar já efetivamente, por exemplo, para o ensino, para ser professor de escola dominical? Eu e você já estamos atuando. E talvez já atuamos há bastante tempo. Então, já estamos vivendo. Neste processo, nós temos sido burilados. E algumas vezes, talvez até você tenha passado um tempo que do nada o pastor te tirou. Te mudou de classe. E você não entendeu, meu Deus, por que isso aconteceu? Talvez você ficou fora da rotatividade na igreja. Ou qualquer coisa que aconteceu na sua vida, de saúde ou o que foi, que te tirou. E nós não entendemos este tempo de treinamento, este tempo de preparo, estes Harãs da nossa vida, estes lugares que não parecem ser o lugar da bênção de Deus, mas que na verdade são, porque estão nos preparando para melhor servir ao Senhor no lugar da bênção. Amém? Terceiro tópico. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Primeira, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos, isso vem de um texto bíblico, os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos, com fé, enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia aqui, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Como pode ser que tem fome na terra da promessa? Como Deus pode permitir ter escassez no lugar da bênção?
São perguntas que nós imediatamente não entendemos e que causam nós tão somente confiarmos em Deus. Na hora, humanamente, você diz, esse não é o lugar da bênção? Será que eu entendi errado? E eu quero confessar, muitas vezes, quando eu vejo estes problemas, estas impossibilidades na minha vida, na visão que Deus me deu, que eu entendo que me deu, que eu vou chegar lá, mas quanto mais eu vou chegando, às vezes eu vejo as montanhas de impossibilidade e eu me pergunto, será que eu entendi certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu entendi que essa é a vontade de Deus? Dentro de mim eu sei que é. E agora lições como essa me ajudam a entender como Deus trabalha. Que a escassez do lugar da bênção temporária pode, e neste caso é, o projeto de Deus. Ele, então, Abrão, teve que ir ao Egito, que ele ouviu que lá tinha comida, ele foi. E Deus não o impediu, ele foi. Na verdade, aquele escape foi a provisão de Deus para a sua vida. E é interessante que Deus na nossa vida acontece a mesma coisa. O lugar da bênção muitas vezes vem com a escassez. Mas Deus é aquele que na escassez nos faz conhecer a este Deus provedor. Presta atenção. Se nós não tivermos falta de nada, nós não temos como conhecer o Deus provedor. Não na prática. Na teoria todo mundo diz, de Deus vem a vida, de Deus vem tudo, vem o emprego, vem o ar, vem... Teoria. Mas na hora que você não tem com os olhos para nada, eu até botei aqui nesse outro estudo, o exemplo do profeta que os corvos levou comida para ele. Amém? Aleluia. Não tem de onde até pássaro Deus pôde enviar para suprir. Então, o Deus da provisão é conhecido quando nós temos escassez. Aleluia. E este ensino prático, não há nada que possa se comparar com ele. Ele dói. Quem quer ser burilado na fé, não é fácil, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que alguém pode ter. Quando você sai disso, você sai um gigante. Quem pode dizer que Deus não é provedor? Porque na hora de escassez, ele fez o milagre. Ele abriu porta. Ele me deu a direção de onde ele supriu a minha necessidade. Então está aí um aprendizado para nós. Aí no subtópico 1 eu coloquei aqui dificuldade. Todos enfrentam batalhas, todos. Dificuldades e oposições. Deus não retira as aflições. Eu deixei 2 textos aí para você ler com a sua turma. João capítulo 16 e versículo 33 é o texto do próprio Jesus falando isso. João capítulo 16, versículo 33, ele diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que esperar no mundo? Mesmo que a nossa chamada, mesmo que a nossa atuação para Deus seja neste mundo, e porque a bênção eterna, o lugar final, a Canaã celestial para nós é o céu. Amém? Ora, no entanto, nesta terra aqui, nós temos uma chamada, temos uma vocação, temos um trabalho, temos um lugar de Deus para atuar, mas ali vai sempre existir aflições, porque é a natureza deste mundo. E Jesus disse. Então, nós estamos constantemente buscando um mundo sem problemas e, inclusive, sendo levados por determinados ventos teológicos atuais que dizem, olha, nós temos que ser ativistas porque se nós, crentes, estivermos no comando, aí o mundo não vai ter problemas, nós teremos um mundo melhor. Tudo isso que você está escutando pode ser de muita boa intenção, mas não é bíblico. O próprio Jesus falou e a palavra dele não passa no tempo dele, não passa hoje, não passa no amanhã, só vai passar quando ele voltar, porque para este tempo ele já falou como as coisas serão. Então, no nosso tempo ele diz, no mundo tereis aflições. E ele não tira isso. Ele orou por nós, no João 17, eu até botei no outro estudo aqui, ele orou por nós, dizendo, Pai, eu não peço que o tire do mundo, ou seja, nós temos uma missão para cumprir aqui, protege ele do mal, mas eles não são do mundo. Esta é a nossa realidade. Nós vivemos no mundo, nós temos as aflições, no caso deste texto, ele mencionava inclusive as perseguições, como o mundo nos odiaria, mas esta é uma realidade que nós sempre vamos conviver com ela. 2 Timóteo capítulo 3, eu ainda deixei aí para você, versículo 11 e o versículo 12. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri
e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente, olha a palavra todos, quando eu disse para você, isso é bíblico, essa palavra que o pastor colocou aqui, está aqui. Era este texto que eu tinha em mente. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Temos a primeira palavra, que foi aflições, e a segunda palavra aqui, que são as perseguições. E aqui Paulo fala a Timóteo que todo mundo que é fiel a Cristo, que quer permanecer no caminho de Cristo fielmente, vai encontrar-se com perseguições. É a realidade do reino de Deus aqui na terra. Aí, nós, voltando aqui, a pergunta que eu faço também para o pensamento da turma é por quê? Por que Deus permite perseguições? Paulo estava cumprindo piamente, mas Deus permitiu perseguições. Por que Deus permite aflições neste mundo? Não só Jesus sofreu, Paulo sofreu, Pedro, João, e nós continuamos. A Bíblia já nos adverte, da palavra do próprio Jesus, acabamos de ler, que essa seria a nossa realidade aqui. Porque Deus não impede as dificuldades se nós estamos, entre aspas, no lugar da bênção, no lugar da obediência, no lugar que pertence a Deus. Me entristece, volto a dizer, sobre este evangelho de hoje, que há um engano de dizer, olha, quem está na bênção, se você tem, se você declara, se você faz, se você... O mal, e por mal não está falando de ataques malignos, mas os problemas não ficarão com você. Não é verdade. Se fosse assim, um homem como Paulo não teria problema algum. No entanto, quando eu leio a vida de Paulo, eu encontro tantos desafios. Tantos desafios. Quem lê a Bíblia entende o porquê. Quem lê a Bíblia entende a diferença espiritual entre o mundo e o reino de Deus. O reino de Deus tem a garantia da vitória, mas a vitória do reino de Deus vai chegar no momento que Deus estabeleceu. E até lá, esta realidade que nós vivemos existe e o homem tem liberdade dentro deste contexto de escolher ficar com as trevas ou vir para a luz. Aleluia. No Antigo Testamento, por quê? Um dos porquês do Antigo Testamento, como nós já falamos, da fome no Egito, foi aprender sobre a provisão de Deus. Também, outra coisa que eu posso inferir aí é esperar no tempo de Deus. Às vezes, há um ministério, há uma chamada, há um encontro a acontecer, mas ainda não é o tempo de Deus. E para que nós esperemos tranquilinhos, Deus nos dá, no melhor sentido, problemas no caminho, a gente tem que desviar para cá. Nós não entendemos, nós podemos nos questionar, mas Deus sabe. E quando eu olho para trás, com o passar dos anos, eu olho para trás e reconheço, na época eu não sabia. Eu me perguntava por quê. Coisas boas ou más que aconteciam na minha vida, portas abertas e portas fechadas, que eu me perguntava por quê. Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, se eu tivesse naquela época, eu não teria esta maturidade de hoje, eu não estaria preparada para isso. Amém? Então foi um tempo de preparo e o tempo de Deus. Eu tinha que estar aqui ou eu tinha que estar ali neste tempo. Neste tempo, Deus não só preparou a mim, mas preparou a este grupo ou a esta realidade ou isto aqui que está acontecendo. Então Deus tem todas as coisas no seu controle. Amém? Então está aí alguns porquês que nós falamos. Segundo subtópico, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Que direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se, quando os filhos de Jacó, neto de Abrão, tiveram que ir buscar socorro no Egito quando José governava. Então, estão algumas palavras aí que nós repetimos, outras que nós explicamos um pouco diferente. No segundo tópico aqui, eu vou colocar com você aqui, chamado com padecimento, escassez, altos e baixos. Com isso, nós estamos cultivando, é um dos porquês, a resposta lá de cima, cultivando relacionamento e dependência do Senhor. Eu vou ler ainda para este contexto, Filipenses, capítulo 4, e versículo 12.
é com certeza baseada na vida de Paulo. Ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, Paulo, neste texto aqui, ele já está falando sobre uma história de vida, assim como eu estou falando da minha história para trás. Ele olha para trás nestes anos de ministério, anos de missões, e ele sabe que ele passou pelos altos e baixos. Então, aqui para você eu coloquei o chamado de Deus, ele vem com padecimento, com escassez, com altos e baixos. Mas aquele que viveu e em todo o tempo esteve com o Senhor, aleluia, ao seu lado, ensinando, ajudando, dependente, se relacionando com ele, chega a este lugar que Paulo chegou aqui. Eu olho para trás e eu vejo que eu passei momentos de escassez, momentos de abundância. Deus me trouxe a tudo isso e com isso ele me ensinou e eu sei, ou seja, eu amadureci a ter este relacionamento com Deus, na dependência dele, saber que no fim de tudo ele está cuidando de todas as coisas e eu sou somente um servo seu. Terceiro e último subtópico, a dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando Faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga, por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abrão, por que não me disseste que ela era tua mulher? Abrão mentiu a respeito de Sarai porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. O ponto para mim, primeiro, e eu coloquei aqui no finalzinho do nosso roteiro, acerca deste tópico aí, a mentira na fraqueza, foi aonde estava a sua fraqueza. A fraqueza de Abraão não foi diferente da nossa fraqueza. Em momentos que nós tememos, que nós temos medo, principalmente em relação à nossa vida, mas às vezes medo de passar necessidade. Outros medos, medo de sermos incompreendidos. Muitas situações no caminho da obediência a Deus, nós nos encontramos com os nossos próprios problemas e fraquezas interiores. E um deles, que Abrão viveu, nós vivemos, é o medo. Então, é natural da situação o medo. Medo foi a razão que ele agiu daquela maneira e é natural, tendo em vista a situação que ele estava. E tão próprio foi o medo dele, tão verdadeiro era a situação dele, eu achei isso interessante da Bíblia nos mostrar. Ele estava com medo, primeiro ele estava seguro na cabeça dele, porque às vezes a gente faz plano, a gente diz, vai acontecer isso. E aquilo nunca ia acontecer. Mas no caso de Abraão, ele parece que estava muito certo mesmo, porque dito e feito. A cabecinha dele disse, olha, eu vou chegar lá com você, eles vão botar o olho em você e vão querer você e vão me matar por causa de você. Mas o que aconteceu? Como eles combinaram na mentira, eles, Faraó e os seus servos, botaram o olho na mulher, pegaram a mulher, mas como ela não era casada, ou seja, o que eles entenderam, né? Era irmã, então ao invés de matar o marido, ao irmão eles em verdade deram presentes. Pronto, deram mais animal, deram tudo, abençoaram o irmão, porque o irmão trouxe para si aquela mulher tão bonita. Mas a mentira foi descoberta. Como é que a mentira foi descoberta? Deus fez com que a mentira foi descoberta. A praga que veio à casa de Faraó foi a maneira que Deus fez de ímpios, pagãos, entenderem que havia algo errado na vinda daquela mulher. Desde que essa mulher pisou nessa casa, tudo aqui desandou. Este problema aconteceu. Então, Deus agiu de forma sobrenatural para que a mentira fosse exposta. Graças a Deus, e aí vem a palavra que o pastor usou aqui, a graça, é uma palavra que nós usamos aqui também. Duas coisas que eu aprendo dessa história. Primeiro, é uma conclusão que não está na história, que eu tiro pela Bíblia Sagrada, por eu conhecer o Deus da Bíblia. É que Deus não precisa da nossa ajuda para livrar.
Ele pode fazer sem a nossa ajuda. A gente não precisa mentir para escapar da morte. Se Deus não nos quer que morramos naquele dia, naquele tempo, naquela circunstância, e nós obedecermos fielmente e fizermos o certo diante dele, ele vai agir da maneira sobrenatural. Se ele agiu sobrenaturalmente para livrar com o problema, com o erro, imagina se nós somos fiéis. Vemos isso claramente, por exemplo, ao exemplo dos amigos de Daniel e do próprio Daniel ao ser lançado na fornalha. Então, aprendemos que, em primeiro lugar, Deus pode livrar sem a nossa ajuda. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que a graça perdoa e ensina. Deus poderia ficar furioso com Abraão por mentir. Claro que Abraão não tinha ainda a lei, mas ele aprendeu com este episódio para com Deus sobre a mentira e como a mentira poderia dar errado. E como Deus mostrou a sua graça, porque ao invés de trazer uma punição, ele permitiu que ele saísse livre daquela situação. Então, a graça de Deus que atuou ali em favor de Abraão e Sarai, não só perdoou o problema, perdoou a mentira, porque deu a saída em liberdade, mas ensinou que a mentira não é o caminho, que Deus tem poder. Aleluia! Deus tem poder para guardar a sua esposa como esposa. E o poder de Deus atuou na vida de Abraão aí para não permitir que a sua esposa fosse tomada conjugalmente por Faraó. Amém? Então ela ficou limpinha, guardadinha para o seu esposo, e tudo isso foi a mão poderosa de Deus. Não só ele ficou com a sua vida, mas ficou com a sua esposa intocada. Isso tudo a apresentação da graça de Deus, uma graça que perdoa e que ensina. Então nós entendemos que Deus quer um relacionamento conosco. Ele não passa por cima do pecado de graça. Isso não é uma verdade bíblica. No entanto, neste caminho, as nossas fraquezas, ele vai nos ensinando, porque Abraão não se levantou contrário a Deus. Ele tão somente demonstrou, como alguns de nós, há outros exemplos, nós damos aqui neste outro roteiro, as nossas fraquezas, mas a graça é esta que hoje nós conhecemos e nos alegramos por ela, porque por ela nós estamos ainda aqui de pé na presença do Senhor. Que Deus abençoe você nessa primeira aula, em nome de Jesus. Amém.